Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 28 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Jesus foi à montanha e passou a noite em oração. Ao amanhecer, escolheu os 12. A raiz da missão é a oração. Jesus escolhe seus enviados, os apóstolos, as colunas da sua igreja, em oração, depois de uma noite de oração. Se Jesus precisava da oração, quanto mais nós. Não é fácil para um missionário recortar tempos de oração, porque seu mosteiro é o mundo que gira sem parar. Mas a força e a eficácia do missionário nasce da profundidade de sua oração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12. Não podemos deixar passar batida esta frase, que nos faz entender quanto Jesus buscava a oração, ficava em oração. Apesar de ser Deus, precisava de oração. A oração era o respiro de sua vida. Frequentemente no Evangelho encontramos a frase: Jesus se retirou em lugares desertos para rezar. Jesus subiu ao monte para rezar. Jesus levantou de madrugada para rezar. Jesus passou a noite em oração. Todos os momentos mais importantes da vida de Jesus são marcados pela oração. É bom se lembrar que o Espírito Santo desceu em forma de pomba e uma voz do céu se ouviu, não enquanto João batizava, mas enquanto Jesus rezava. O ponto focal foi a oração e não o batismo em si. Igualmente, quando ele deve escolher os 12, como hoje lemos, antes deste momento que marcará a história para sempre, antes de escolher as colunas da sua igreja, ele passa a noite em oração. Esta atitude de Jesus deve nos ensinar muito, porque nada de bom realizaremos sem oração intensa e prolongada. Diz Papa Bento XVI: A oração de Jesus toca todos os momentos do seu ministério e a todos os seus dias. As dificuldades não a impedem. Aliás, os evangelhos deixam transparecer um hábito de Jesus, de transcorrer em oração uma parte da noite. O evangelista Marcos narra uma destas noites, depois do dia pesado da multiplicação dos pães, e escreve:
Jesus obrigou logo os seus discípulos a subirem para o barco e a irem à frente, outro lado, rumo a Betsaida, enquanto ele próprio despedia a multidão. Depois de os ter despedido, foi ao monte para orar. Já era noite, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. Quando as decisões se fazem urgentes e complexas, a sua prece torna-se mais prolongada e intensa. Na iminência da escolha dos 12 apóstolos, por exemplo, Lucas sublinha a duração da oração preparatória de Jesus à noite. Naqueles dias, Jesus foi para o monte fazer a oração e passou toda a noite a orar a Deus. Quando nasceu o dia, convocou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Repetimos estas coisas porque é importante aprender de Jesus que antes de qualquer escolha fundamental, antes de tomar qualquer decisão, precisa orar, orar, orar. Continua Papa Bento XVI. Olhando para a oração de Jesus, em nós deve surgir uma pergunta: como rezo eu? Como oramos nós? Que tempo dedico à relação com Deus? Tenho hoje uma educação e formação suficiente para a oração? Na exortação apostólica Verbum Domini, diz Papa Bento XVI, falei sobre a importância da leitura orante da Sagrada Escritura. Reunindo o que sobressaiu na Assembleia do Sínodo dos Bispos, pus em evidência especial a forma específica da Lectio Divina. Irmãos, esta Lectio é algo parecido com o nosso diário. Continua Papa Bento XVI. Ouvir, meditar e silenciar diante do Senhor que fala é uma arte. É uma arte que se aprende praticando-a com constância. Certamente a oração é um dom, que todavia é necessário acolher. É obra de Deus, mas exige o nosso compromisso, a nossa continuidade, sobretudo a continuidade e a constância são importantes. Precisamente a experiência exemplar de Jesus mostra que a oração, animada pela paternidade de Deus e pela comunhão do Espírito, aprofundou-se num exercício prolongado e fiel até o Horto das Oliveiras e a cruz. Hoje os cristãos são chamados a tornar-se testemunhas de oração, precisamente porque o nosso mundo se encontra muitas vezes fechado ao horizonte divino e à esperança que contém o encontro com Deus. Na amizade profunda com Jesus e vivendo nele e com ele a relação filial com o Pai, através da nossa oração fiel e constante, podemos abrir janelas para o céu de Deus. Aliás, ao percorrer o caminho da oração, sem uma consideração humana, podemos ajudar outros a percorrê-lo. Também para a oração cristã é verdade que, caminhando, se abrem veredas. Amados irmãos e irmãs, eduquemo-nos para uma relação intensa com Deus, para uma prece que não seja esporádica, mas constante, cheia de confiança, capaz de iluminar a nossa vida, como nos ensina Jesus. E lhe peçamos que possamos comunicar às pessoas que estão próximas de nós, àqueles que encontramos ao longo do nosso caminho, a alegria do encontro com o Senhor, luz para a nossa existência. Obrigado. Assim conclui Papa Bento XVI e Papa Francisco aprofunda com estas palavras. Aqui está a novidade da oração cristã. Ela é um diálogo entre pessoas que se amam, um diálogo baseado na confiança, apoiado pela escuta e aberto ao compromisso solidário. Neste sentido, Jesus dá aos apóstolos a oração do Pai Nosso, dom precioso que nos foi deixado pelo Divino Mestre em sua missão terrena.
Depois que Jesus nos revelou o seu mistério de Filho e nosso irmão, com aquela oração que nos faz mergulhar na paternidade de Deus, o Pai Nosso, quando Jesus nos ensina o Pai Nosso, nos faz entrar na plenitude de Deus e nos indica o modo para entrar em um diálogo orante e direto com Deus, através do caminho da confiança filial. É um diálogo entre o Pai e o Filho com o Pai. É preciso insistir na oração. Enfim, Papa Francisco aponta o exemplo das crianças que se dirigem ao Pai. Quando orarmos, diz ele, atraímos o olhar do Pai sobre nós, como fazem as crianças. Sem dúvida, são muitas as mensagens desse trecho. Poderíamos nos concentrar nos efeitos da oração, que enchem Jesus de uma força tão grande que todos queriam tocá-lo, porque dele saía uma força que curava a todos. Mas o tempo não permite, irmãos. Vamos, portanto, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, enquanto ouvimos novamente o trecho que hoje meditamos. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Vamos nesse momento escolher o nosso propósito que nos ajude a encontrar tempos específicos de oração e adoração durante o dia e, ao mesmo tempo, nos ajude a transformar o nosso dia em uma oração contínua, sem parar.
Vamos pensar mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Jesus subiu ao monte para rezar. Paz e alegria a todos. Passou a noite em oração. Paz e alegria a todos. Fica, Senhor, comigo. Preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora minha alma, muito pobrezinha, deseja ser pra ti lugar de consolação, carinho e adoração, ninho de amor, então, quietude profunda oração. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Tu és minha luz, sem ti ando nas trevas. Fica, Senhor, para me dar a conhecer tua vontade.
Fica, Senhor, comigo, fica meu grande amigo. Minha alma é tão pobrezinha, seja meu único abrigo.